pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Barreto e mais uma vez eu venho trazendo aqui um vídeo para o canal, o segundo vídeo do canal, e já quero agradecer pela quantidade de visualizações, pelos inscritos que eu obtive através do primeiro vídeo. Eu realmente não esperava e estou muito agradecido por vocês estarem apoiando essa causa. Também quero pedir desculpas pela demora desse segundo vídeo. Faz um bom tempo que eu postei o primeiro vídeo, mas devido à faculdade eu acabei me enrolando um pouco, mas eu pretendo estar colocando esse projeto em dia mesmo, eu pretendo estar sendo mais presente aqui. Como eu disse, eu sou acadêmico e eu pretendo estar trazendo aqui para o canal informações úteis, informações confiáveis, de fontes seguras, tanto para pessoas leigas quanto para acadêmicos da área da saúde. Eu escolhi mais uma vez uma doença dermatológica e eu peço para que, caso você tenha mesmo uma sugestão de uma outra doença, independente do sistema, pode ser da dermatologia, do sistema nervoso, sistema locomotor, enfim, escreva nos comentários alguma sugestão que você tenha de alguma doença que eu possa estar vendo mais um vídeo para o canal. Então é isso, pessoal. Espero que gostem do tema, um tema bastante interessante, e vamos para o vídeo. Então, pessoal, a doença escolhida de hoje é a dermatite seborreica, que também pode ser chamada de eczema seborreico. É uma doença muito característica, muito presente no Brasil também. E a gente vai ver mais para frente que ela tem alguns diagnósticos diferenciais, mas ela relativamente falando tem um diagnóstico fácil. Assim como qualquer outra doença dermatológica, ela traz consigo sim um estigma social muito grande, um preconceito social, porque as pessoas não conhecem, e tudo aquilo que se aparenta no corpo humano, infelizmente, traz consigo esse preconceito, As pessoas não conseguem compreender, as pessoas têm medo, têm curiosidade, querem saber, Então, a dermatite seborreica, como definição, ela traz uma alteração, um distúrbio não infeccioso crônico. Não infeccioso porque a gente não está falando de uma infecção, a gente está falando de uma inflamação. Então, como ela não é uma infecção em si, ela não traz a contaminação de pessoa a pessoa, o que é importante frisar. Então, uma pessoa que tem caspa não contamina outra com caspa. Isso não acontece nessa doença. E ela é crônica porque ela acompanha o indivíduo geralmente durante toda a vida. A principal característica dela são placas ou manchas eritematosas. Quando a gente fala em eritema, a gente está falando de inflamação, bem vermelho, com descamação amarela e gordurosa. Que a gente vai ver que é uma característica muito presente da doença, que ela ocupa locais que possuem uma grande produção de sebo, geralmente, A gente sabe que o nosso organismo ele produz oleosidade, sebo, naturalmente, e a doença se desenvolve geralmente nessas áreas. Ela é uma doença que ela possui 2 picos de incidência. O primeiro pico dela é durante os 3 primeiros meses de vida, que geralmente pega ali o recém-nascido, o bebê, e aí acaba fazendo com que ele desenvolva uma crosta láctea, que geralmente é a presença de uma crosta mesmo no couro cabeludo, amarelada, pode ser amarronzada, mas que geralmente ela é inofensiva, ela é temporária, ela some, E o segundo pico de incidência nela é a partir ali da puberdade, durante as transformações, da adolescência, que tem muita influência hormonal também, e vai atingir o seu ápice mesmo da doença entre os 40 e 60 anos de idade. Ela é uma doença que ela possui locais característicos, Então a gente vai ver que essa doença ela vai acometer o couro cabeludo, principalmente, trazendo aquela caspa intensa, aquela descamação, vai acometer o supercílio, os sulcos nasolabiais, que é aquela transição que a gente tem mesmo, da bochecha com o nariz. A gente vai ter a presença dessa descamação em axilas, na glabela, que é naquela região frontal, da testa.
Na região central do tórax também pode acometer região retroauricular, que é atrás do pavilhão auricular ali, também traz uma vermelhidão. Canal auditivo externo também, que traz a vermelhidão, inclusive pode trazer com ela uma infecção secundária. Pode acometer virilhas também, dobras inframamárias, súcoro interglúteo, mas geralmente quando a gente vê mesmo a incidência é bem menor. Mas característico da doença, descamação em couro cabeludo, supercílio e face, né? É muito característico. E o prurido, ele é muito variável. Tem pessoas que têm o prurido associado e outras pessoas que não têm, mas a gente sempre tem que estar atento que esse prurido ele pode estar associado com uma inflamação secundária, né? Porque a pessoa fica ali mexendo no rosto, leva a mão contaminada com outras bactérias, fazendo com que haja uma inflamação e aí sim causando prurido. E em alguns casos, essa doença ela pode evoluir para dermatite generalizada difusa. Raramente isso acontece, mas a fim de conhecimento eu resolvi trazer essa informação. Aqui nesse slide a gente tem um idoso, né, com a dermatite seborreica naquela região que eu falei, no sulco nasolabial. A gente consegue visualizar bem ali uma região bem avermelhada, uma crosta, uma placa, aliás, amarelada, gordurosa, e a gente vai estar entendendo mais à frente o porquê que isso acontece. Nesse próximo slide aqui, nós temos as regiões características, como eu falei, né, em face, é bem característica, em regiões de virilha, tórax central e axilas. Aqui nós temos mais uma imagem, nessa imagem central nós temos uma imagem representativa clássica da dermatite seborreica, que é mais uma vez na região nasolabial. E nós temos também aqui, não tão evidente, mas nós temos a presença de uma vermelhidão em região cervical posterior, conforme a imagem vem trazendo para a gente. No próximo slide, nós temos a presença de uma descamação em região central do tórax. Nessa imagem central, nós temos uma descamação clássica atrás da orelha, né, como a gente pode dizer leigamente. E aqui a descamação clássica do couro cabeludo, trazendo as terríveis caspas, né, que mesmo que elas não causem nenhum mal em si, é algo desconfortável, é algo que todo paciente reclama, porque traz incômodo, vai vestir a roupa, uma roupa preta, por exemplo, acaba tendo aquela descamação, né? Então é algo bem complicado e que o paciente precisa saber lidar com o tempo, né? Assim como qualquer outra doença dermatológica. Tratando-se dos sinais e sintomas, que se confundem muito, na verdade, geralmente o paciente vem trazendo a queixa de oleosidade na pele, no couro cabeludo, o paciente vem reclamando dessa pele oleosa, vem trazendo também essas escamas brancas, né, que descamam da cabeça, que é a famosa caspa. Pode também trazer escamas amareladas, que são oleosas e ardem. A coceira, né, que, como eu já disse, ela pode piorar caso a área seja infectada, causando uma infecção secundária, uma consequente inflamação, devido a essa manipulação da pele, né, com as mãos contaminadas. Vem trazendo também a vermelhidão na área e uma possível perda de cabelo. São sinais e sintomas clássicos da doença que devem trazer também a atenção a diagnósticos diferenciais que a gente vai estar falando um pouco mais à frente. Em relação ao diagnóstico, a gente tem que frisar, o diagnóstico dessa doença é totalmente clínico, ou seja, é através da anamnese, que é quando o profissional colhe, né, geralmente o médico colhe essa queixa e começa a destrinchar toda a história através do relato clínico e através do exame físico, onde o médico profissional vai estar visualizando a presença de caspas, descamação, vermelhidão. Em alguns casos, em exceções, a gente faz o uso do exame micológico, da biópsia e o teste de contato. Isso é tudo para diagnósticos diferenciais,
pacientes mais complicados, pacientes com apresentações diferentes, não clássicas, mas a regra mesmo segue como diagnóstico clínico. Quando a gente fala da etiologia, ou seja, do que causa a doença, a gente tem que entender que essa doença ela é multifatorial. Não é muito compreendido, mas se sabe que ela sofre diversas influências. Ela pode ser ocasionada por diversos fatores externos, por diversos estímulos, né? Então a gente tem o lado do fator genético, né? O paciente ele tem que ter uma predisposição genética. Algumas pessoas que são alérgicas, possuem grandes alergias, elas têm uma maior chance de estar desenvolvendo a dermatite seborreica. Aqui nessa imagem inferior, vocês podem ver a representação, né, da gordura, do óleo. Então, pessoas que possuem a pele mais oleosa têm uma maior predisposição a desenvolver essa doença. O uso de bebida alcoólica também, o uso de medicamentos. Nesse caso, medicamentos mesmo terapêuticos, assim, que o paciente tem que fazer o uso, não tem como ele mudar. Geralmente esses medicamentos são a longo prazo. Nós temos também o fator climático, né? Clima frio geralmente estimula uma maior produção de sebo, né? Porque a pele fica muito ressecada, então a pele acaba produzindo uma maior quantidade de óleo, o que pode também pode contribuir ao desenvolvimento dessa doença. E o fator emocional, que é algo extremamente importante na dermatite seborreica. Pessoas que possuem um estresse muito grande ou que passaram por um estresse muito grande, como o luto, né, que é a perda de alguém, ou tá numa tensão muito grande por causa de vestibular, por causa de concurso, enfim. Todos esses fatores eles acabam contribuindo para o desenvolvimento dessa doença. Ok, aí você pode me perguntar, tudo bem, Rafael, você explicou que vários insultos, vários estímulos externos ou internos podem corroborar para o desenvolvimento da doença, certo? Mas não tem um causador específico? Como que ela ocorre? Então, gente, é importante frisar que ainda está em estudo, eu olhei vários artigos, mas parece que há sim uma associação com um fungo que é chamado de Malacésia. Antigamente ele tinha um outro nome, que era o Pterosporum, mas houve uma mudança. Ele é um fungo muito conhecido, é um fungo lipofílico, ou seja, ele tem afinidade com o tecido gorduroso, e ele é constituinte da flora normal da pele, do ser humano. Ele está presente na nossa pele. Geralmente as pessoas que possuem a doença têm esse fungo, mas não quer dizer que por você ter esse fungo, necessariamente você vai desenvolver a doença. Não. O que acontece? Ele é um fungo comum na pele, que se alimenta de restos, né, da pele, que são restos celulares, e ele produz metabólitos à base de ácidos graxos insaturados. E ele acaba deixando isso na superfície cutânea, ou seja, na pele. Geralmente, gente, esse fungo ele não produz sintomas, como eu disse. Mas parece que algumas pessoas possuem, devido à predisposição genética, elas acabam respondendo de uma forma diferente a esse fungo. Esse fungo está muito associado também a outras doenças dermatológicas, como a pitiríase, enfim. Mas geralmente quando a gente fala dele com as outras doenças, é porque ele está numa quantidade muito aumentada. Ele tá numa produção muito acelerada. Mas parece que na dermatite seborreica não tem essa associação com o aumento da quantidade, mas sim devido à sua resposta. É uma resposta diferente que o organismo produz. No artigo que está na referência, ele vem trazendo algumas alterações das células de defesa. Está bem detalhado lá e está bem simples. Parece que ocorre sim uma alteração do número de células NK, que é uma determinada célula do sistema imune, responsável pela defesa também. Enfim, é uma resposta alterada.
Mas isso tudo são estudos, gente. Ainda não há uma, ainda não há algo fechado, entendeu? Tem vários estudos, inclusive estudos japoneses, estudos americanos a respeito disso, porque é uma doença antiga, mas ainda muito pouco compreendida. Tratando-se, né, dos diagnósticos diferenciais, nós temos inúmeros diagnósticos. Nós temos inúmeras doenças. Entre elas nós temos a psoríase. Eu não vou estar entrando em detalhe aqui, gente, porque são várias doenças, é um mundo de informações e eu vou acabar me estendendo muito no vídeo. Então nós temos a psoríase, nós temos a dermatite atópica, tinea capitis, linfoma cutâneo, histioccistose de células de Langerhans, nós temos dermatite induzida por drogas ou por deficiência nutricional também. É interessante ressaltar aqui que no lúpus, né, aliás, quando a gente está falando da face, no lúpus, nós temos uma erupção malar bilateral, que a gente até fala que é o padrão em asa de borboleta. Vai ter uma imagem mais à frente que vai explicar muito bem. Que também pode lembrar a dermatite seborreica. Nós temos a rosácea, que tem um padrão de distribuição muito parecido também. Nas áreas de dobras, nós temos os eczemas de contato por irritante primário. Nós temos a psoríase invertida, né, que é quando é a psoríase que ocorre no local invertido do seu padrão, né, que o padrão da dermatite, o padrão da psoríase o padrão dela é na área extensora, no caso aqui da psoríase invertida seria nas áreas flexoras, lembrando também a dermatite seborreica, dermatofitoses, e voltando, né, falando um pouquinho mais da psoríase, as placas elas são mais bem delimitadas, são mais espessas e são escamas brancas e secas. E também quando a gente está falando do couro cabeludo, a gente tem que lembrar que a psoríase ela geralmente respeita o limite do couro cabeludo. Então quando ela dá na cabeça, né, no couro cabeludo, ela dificilmente ela ultrapassa. Claro, gente, pode acontecer em um ou outro caso, mas por exemplo, na dermatite seborreica é clássico, você vê que pega o couro cabeludo, desce para o sulco nasolacrimal, nasolabial, pode pegar também as áreas de barba, a área de tórax, como eu já disse. Já na psoríase, quando dá no couro cabeludo, ela geralmente ela é mais limitada, né? Ela dá em outros locais também, pode dar sim, mas tratando-se do couro cabeludo, ela é mais bem limitada, sim. Aqui nós temos algumas imagens, né? Nós temos aqui essa primeira imagem que mostra a psoríase, que nesse caso a gente pode ver que a placa é bem branca, né? Ela tá vermelha assim, ela tem uma base eritematosa, mas ela é bem esbranquiçada. A gente pode ver nessa imagem abaixo que é o padrão de distribuição do lúpus, né, que é em asa de borboleta. E a gente pode ver nessa outra imagem dessa senhora, né, loira, a gente pode ver o padrão da rosácea, que também é uma doença que tem um padrão de distribuição muito parecido com o lúpus, também entra como diagnóstico diferencial, como eu já havia falado anteriormente. Tratamento. Tratamento, gente, a gente tem que pensar em medicamentoso e não medicamentoso. Medicamentoso, geralmente é feito o uso de glicocorticoide, né, tópico, ou seja, é uma substância que é passada topicamente sem ser via oral, ou seja, no local, no couro cabeludo, nas sobrancelhas. E geralmente essa substância, que é o glicocorticoide, ela é associada com um antifúngico tópico também. Então, geralmente essas substâncias estão presentes em shampoos. Sim, gente, shampoos com X foi aportuguesado, é meio feio, mas tá certo. Mas eu não consigo visualmente, é muito esquisito, né? Nós temos aqui os shampoos anti-caspas, que geralmente possuem essas substâncias, e geralmente o paciente vai passar essa substância no couro cabeludo, na barba, vai deixar de repouso, geralmente a embalagem vem falando, né, por 3 minutos, geralmente ali, e aí depois vai estar lavando.
Esses shampoos eles também podem ser à base de alcatrão, ácido salicílico ou sulfeto de selênio. Ele ajuda a diminuir a oleosidade. E lembrando, os glicocorticoides de alta potência só se as lesões forem graves, gente, em couro cabeludo. Mas é importantíssimo vocês saberem que o corticoide de alta potência, gente, traz inúmeros malefícios, efeitos colaterais absurdos. E o paciente tem que ser acompanhado por um especialista de perto, porque o corticoide ele tem um espaço de tempo de uso muito reduzido. Muitos pacientes não sabem disso, são pouco informados nos consultórios e acabam extrapolando o uso, enfim, trazendo uma série de malefícios. E também, dentro do tratamento medicamentoso, o sabonete à base de enxofre também é ótimo. E o não medicamentoso, gente, a gente vai tentar fazer com que aqueles diversos estímulos que podem desencadear a doença, né, se deflagrem, aumentem. Então, começar a lavar mais frequentemente o rosto, lembrando, não lavar de forma exacerbada, porque se você lava demais o seu rosto resseca, então o seu corpo produz uma quantidade de óleo equivalente ao que você perdeu, ou seja, ele acaba exagerando na quantidade de óleo. Geralmente também vem associada a interrupção do uso de sprays, pomadas, gel de cabelo, creme de pentear, isso tudo colabora para a produção de mais óleo no couro cabeludo. Evitar também, né, o uso de chapéus, bonés, porque isso tudo abafa e acaba produzindo também mais oleosidade. A atividade física é excelente, porque a atividade física você reduz o nível de gordura do seu corpo, você diminui o estresse, colaborando com a melhor qualidade de vida. A alimentação balanceada também, evitar frituras, principalmente antes de dormir em horários inapropriados. Banhos gelados, fundamental. Evitar banho quente, porque a temperatura térmica elevada, o banho quente ele estimula a produção de oleosidade também. E os banhos gelados são ótimos para dar uma diminuída nesse estímulo sobre a pele. E usar roupas apropriadas, né? Roupas que não acumulem suor, roupas geralmente de algodão, evitar tecido sintético e tudo isso. Lembrar, gente, não usar em face de forma alguma se não for passado pelo profissional, né? Corticoide de alta potência, porque você pode evoluir para uma rosácea, pode ocasionar uma atrofia, né, da pele, do local onde você vem passando, dentre outras complicações. E claro, quando a gente fala de doença dermatológica, a gente tem um mito no Brasil, que é o uso de limão com uma determinada substância. Não passe limão de forma alguma no rosto para diminuir a acidez, porque o limão é totalmente irritativo quando em contato com o sol na pele e pode causar queimaduras graves, manchas que podem acabar não saindo, que geralmente não saem facilmente. E cuidado com o uso de corticoide, que é vendido facilmente em farmácias, via oral. Gente, falou em corticoide, glicocorticoide ou alguma substância que seja da família, enfim, não se automediquem, é fundamental para qualquer doença. Quero frisar que esse vídeo ele não tem a função de evitar com que você vá numa consulta. Esse vídeo vem trazer informações para que você possa conhecer mais sobre a sua doença, sobre a doença de um familiar seu, para que você possa estar ajudando. De maneira alguma esse vídeo vem substituir alguma consulta. Não é isso. O objetivo do vídeo é justamente trazer uma informação segura, porque a gente sabe que a gente tem muitas informações que são distribuídas pela internet, fontes que acabam se atrapalhando com as informações. Não quer dizer que eu não possa errar, não, gente. Mas é claro, eu me dediquei aqui, eu venho trazendo fontes que eu vejo que são boas, que trazem uma informação mais confiável, enfim, tudo isso para que vocês possam conhecer mais, não só sobre a doença, gente, mas sobre o paciente doente, sobre as complicações que ele pode ter, não só complicações físicas, né, mas complicações mesmo mais intrínsecas, como estigmas, né, como é difícil o paciente lidar
com alguns preconceitos que algumas doenças vêm trazendo consigo, né? Como a gente vai ver em outras doenças também. E é isso, gente. Como referências eu tenho aqui, eu quero agradecer mais uma vez pela atenção de vocês a esse vídeo. Como eu disse, eu estou imensamente feliz pelo resultado do primeiro vídeo. Eu peço para que você se inscreva no canal, curta, compartilhe nas redes sociais o vídeo, que é fundamental para que o canal cresça e também é fundamental porque a gente consegue levar informação de qualidade para diversas pessoas por um preço mais acessível, às vezes, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo consegue, principalmente no Brasil, que nem todo mundo consegue ter acesso a uma consulta fácil, ou quando tem acesso a uma consulta, ela não é barata. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Eu me despeço aqui no vídeo e até a próxima. Não esqueçam de deixar comentários lá embaixo sobre o que vocês acharam e sobre novas ideias, ok? Então é isso, gente. Valeu. Até a próxima.